O isolamento social é fundamental. O pior ainda está por vir. Nossa prioridade é a defesa da vida da população da cidade de São Paulo. Vamos fazer tudo o que for possível para que a gente não tenha aqui em São Paulo o que a gente verifica pelo mundo. A cidade de São Paulo, do prefeito Bruno Covas, ainda espera pelo pior. E a prefeitura não se vê obrigada apenas a oferecer novos leitos aos pacientes do coronavírus. Há um trabalho em curso para reforçar as equipes de coveiros, aumentar o número de carros funerários e valas para o enterro das vítimas. Para ter o atendimento do serviço funerário no 156, já compramos 38 mil novas urnas funerárias, adquirimos 3 mil EPIs para os funcionários dos cemitérios municipais, já adquirimos 15 mil sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo. Os mortos representam a face mais trágica da Covid-19, que teve na quinta-feira a contabilização de novas 407 vítimas, somando até agora 3.313 óbitos desde o início da pandemia. Se for uma linha de tendência de aumento, os números dos próximos dias vão aumentar cada vez mais. E aí a gente vai saber que isso não é um esforço pontual, mas que isso é uma tendência. Por isso que eu comentei ontem também que as expectativas, os modelos, as previsões, eles têm que ser feitos usando os dados mais recentes, que é quando você analisa aquilo e tenta projetar para um espaço curto, para os 14 dias. Porque esse espaço mais curto, a tua chance de acertar o número que vai evoluir e definir as necessidades é muito mais preciso. O ministro da Saúde, Nelson Teich, espera a ampliação do volume de testes, o que dará informações preciosas sobre o avanço da doença e a retomada ou não das atividades econômicas, o que, aliás, já ocorre em muitos lugares, mesmo sem a orientação expressa do Ministério da Saúde. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia para as pessoas, uma vida melhor, e isso não vai influenciar na doença, é o que eu vou fazer. Então não existe uma escolha de isolamento ou não, é o isolamento na hora certa e a saída e a liberação na hora certa, entendeu? É isso que eu estou te falando. Enquanto isso, a Fiocruz estuda os dados disponíveis para mapear as cidades e os estados mais problemáticos. E nessa conta, o número de mortes é mais importante que o número de casos confirmados, que pela falta de testes está fortemente subestimado. Eu sou o Roberto Maltic, hoje a Carolina Moran não está com a gente, está no seu merecido descanso. E no Ao Ponto desta sexta-feira, a gente conversa com o geógrafo e sanitarista Cristóvão Barcelos, coordenador do sistema criado pela Fundação Oswaldo Cruz, o Monitora Covid-19, para acompanhar o avanço dos casos. Ele explica como está a curva da doença neste momento e aponta os novos focos de alerta no Brasil. Fique com a gente. Pesquisador Cristóvão Barcelos, a gente teve nosso primeiro caso do coronavírus registrado no Brasil no dia 26 de fevereiro, portanto no domingo. Serão 2 meses desse primeiro caso, a gente teve no dia 17 de março a primeira morte. O que a gente já pode dizer da curva brasileira do caso, já que o senhor monitora todos os estados praticamente, o Brasil e também outros países? O Brasil ele teve algum tempo para se preparar, principalmente olhando para o que estava acontecendo para alguns países, principalmente do hemisfério norte, né? A China, depois grande parte da Europa, mais ou menos simultaneamente aos Estados Unidos. Então teve algum tempo para se preparar, mas infelizmente nem tudo é possível dentro da conjuntura brasileira, do sistema de saúde, que já vinha com problemas e tal. A curva brasileira começou um ritmo de aceleração bastante lento, porque algumas medidas foram tomadas já no começo do que se chamou de transmissão comunitária, né? O governo de São Paulo decretou uma quarentena de 15 dias em todo o estado. Apenas os serviços essenciais vão funcionar. Algumas recomendações de isolamento, limitação de transporte público entre cidades e dentro das cidades, e isso parece que reduziu um pouco da aceleração em relação a outros países. O Brasil ficou numa situação bastante melhor que a Itália, bastante melhor que a França.
mas pior que Japão, por exemplo, pior que Coreia do Sul, e a gente vem acompanhando isso com o tempo, porque essa curva não é tão determinada, pré-determinada, ela varia ao longo do tempo e principalmente nós estamos percebendo que ela varia de estado para estado, porque alguns estados estão tomando algumas medidas mais rigorosas e outros menos rigorosos. Então, ela tem variado muito de estado para estado e nós estamos monitorando isso com um sistema que nós chamamos de Monitora Covid-19, que foi montado lá pela Fiocruz para acompanhar essas tendências. Pois é, eu estava observando o Monitora Covid-19 e vocês têm os mapas regionalizados, né? Vocês destacam os estados onde há o maior número de casos e também de óbitos. O senhor consegue já fazer uma análise mais ou menos onde a curva é mais acentuada, onde é menos, e comparar com as medidas de isolamento, já que vocês também fazem esse acompanhamento dos decretos, das decisões de governo? Alguns estados, eles vêm apresentando um fator de crescimento, que a gente está chamando, essa aceleração da curva muito acentuada. Por exemplo, Pernambuco vinha, nas primeiras semanas, até o meados de março, com uma aceleração baixa e, de repente, disparou. De ontem para hoje, 390 casos a mais confirmados aqui em Pernambuco. Agora são 3.298 pessoas que tiveram a Covid-19 aqui no estado. O número de mortes também aumentou. 22 mortes a mais, 22 pessoas morreram a mais aqui em Pernambuco de ontem para hoje, com complicações por conta da Covid-19. Agora são 282 pessoas. Foi uma tragédia. Parece que agora estão tomando algumas medidas de restrição e está acelerando um pouco a curva. Outros estados, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que fica muito próximo e muito conectado com Pernambuco, a curva já é menos acentuada. Então, a gente espera que com um estado um pouco que aprenda com os outros e com o tempo adequem suas medidas. Então, uma medida que se tome agora, ela vai refletir só daqui a uma semana, 2 semanas, né? Então, nós estamos tentando medir isso, mas já dá para perceber alguns estados muito problemáticos. Por exemplo, na Amazônia é um problema, né, que tem saído na mídia já. O estado do Amazonas, o Amapá, muito descontrolado a pandemia. Existe uma gama, um universo enorme de casos que não foram notificados. A gente tem uma prevalência de doenças pulmonares graves nos hospitais que até não condiz às vezes com o número de casos de Covid registrados em determinados estados. Como é que o senhor faz para ponderar todas essas curvas e essas análises considerando essa variável? Nesse momento, como não existe teste para todo mundo, para teste de anticorpos para todos, nós precisamos ter algumas avaliações sobre uma possível subnotificação de casos, né? Muitos deles são assintomáticos, muita gente fala isso, em torno de 80% das pessoas que são infectadas, elas não apresentam sintomas, ou apresentam sintomas muito leves, uma pequena dor de cabeça, um pouco febre baixa, e essas pessoas estão provavelmente sendo subnotificadas, não estão sendo registradas esses casos. Já o óbito é mais confiável, as pessoas infelizmente falecem e é mais fácil fazer o diagnóstico do óbito. Então, nós estamos relativizando ou ponderando o número de casos pelo número de óbitos. Então, dá para você ter uma ideia do tamanho da subnotificação e do subregistro da doença. Agora, sempre defasado, porque as pessoas podem se infectar num dia, manifestar alguns sintomas 1 semana, 2 semanas depois e falecer talvez 1 mês depois, né? Então, todo esse cálculo é muito difícil que a gente está tentando fazer e não temos ainda esse tempo que seria necessário para se fazer essa avaliação. Quer dizer, uma pessoa que se infectou em começo de março pode estar ainda internada e felizmente não faleceu. Então, todo esse cálculo é um pouco complicado, mas já dá para perceber a subnotificação ou um número menor de casos do que o esperado em alguns estados do Brasil, né? Exatamente pela ausência de testes. Bom, naturalmente, Manaus é um desses locais onde há subnotificação. A gente já sabe dos casos do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Fortaleza, no Ceará, Pernambuco, que o senhor já mencionou. Quais são os outros locais onde, pelo número de mortes
se identifica uma pressão maior, um sinal de alerta no sistema de saúde? Uma preocupação um pouco grande com o Centro-Oeste. Goiás, Mato Grosso do Sul são estados um pouco preocupantes, porque tem aparecido muitos óbitos e não tem sido registrados muitos casos, né? Em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou agora há pouco a segunda morte pelo novo coronavírus na cidade. Então, isso significa que, primeiro, que as pessoas provavelmente estão indo para os hospitais diretamente sem nenhum diagnóstico e já num estado grave de saúde. Segundo, que a ausência de testes, né? Infelizmente as pessoas não estão sendo testadas se estão positivas ou não. Isso aconteceu, por exemplo, com Rondônia. Rondônia vem só crescendo o número de casos e o ritmo de aceleração. São Paulo, por exemplo, teve uma tendência ao contrário. Teve uma aceleração muito forte em meados de março, diminuiu a tendência de aceleração, né, o fator de crescimento. E talvez por causa de algumas medidas que foram tomadas mesmo em São Paulo. Rio Grande do Norte, acho que a gente tem que estudar, que está conseguindo reter uma grande parte da pandemia. Alagoas passa a ser preocupante. Alagoas só cresce e fica do lado de Pernambuco, quer dizer, provavelmente influência de Pernambuco, né? E eu acho que a gente tem que estudar muito isso, porque pode apontar para algumas políticas equivocadas ou políticas muito bem sucedidas de alguns estados, já que não existe uma diretriz nacional do que fazer, né? O Ministério da Saúde não tem recomendado nenhuma medida em especial, então cada estado está, e às vezes até um município, um prefeito, estabelecendo algumas medidas de controle. Como é que o senhor avalia a situação do Rio de Janeiro olhando para a curva de óbitos? O Rio de Janeiro está, em tese, com poucos casos, poucos casos em relação ao esperado, está conseguindo, parece aparentemente reter um pouco da transmissão. Agora já está no que a gente chama de colapso, né? Já está exportando doentes para o interior, para algumas cidades do interior. Quer dizer, os hospitais no Rio de Janeiro têm hospitais federais, hospitais estaduais, hospitais municipais, eles não estão dando conta do problema, e a gente no Rio de Janeiro tem a esperança de ter hospitais de campanha, um dentro do campus da Fiocruz, que fica num lugar de fácil acesso à Avenida Brasil, seria um ótimo lugar para atender essas pessoas. O hospital de emergência também de campanha no Rio Centro, que atenderia diversas pessoas. Nós estamos esperando que esses hospitais que agora de campanha mais especializados deem conta dessa demanda que está só crescendo, né? Além disso, a gente tem que pensar que o problema não é só hospital, também é centro de saúde, também é UPA, né? O sistema de saúde, na verdade, funciona de uma maneira hierárquica, que a pessoa com pequenos problemas pode resolver, pode se aconselhar ou pode receber algum medicamento num centro de saúde. Se ela apresentar um quadro mais grave, ela pode ir para uma UPA, e a UPA encaminha para um hospital dependendo do quadro de gravidade e do diagnóstico que a pessoa tem. Então, a gente tem que lembrar que o sistema de saúde não é só hospital, é o agente de saúde que vai na casa das pessoas, aconselha, o posto de saúde, os laboratórios, né? Tudo isso está em jogo, e o Rio de Janeiro, infelizmente, vive décadas de crise da saúde, exatamente por um pouco essa briga federal, estadual, municipal. Isso é secular dentro do Rio de Janeiro, infelizmente não se resolve, e agora, nessa emergência, o Rio de Janeiro vai ter que se organizar. Uma medida mais de relaxamento, de flexibilização. Agora, ela pode ter um grande impacto daqui a umas 2 semanas, com aumento de número de internados e até de óbitos. Pelotas, no sul do estado, está entre as cidades que decidiram flexibilizar as normas para reabrir o comércio. Mas essa retomada vem junto com uma série de regras para prevenir a Covid-19. Como é que o senhor avalia cenários como o do Rio Grande do Sul? É um estado onde, na largada da pandemia, tem um número baixo de óbitos e também de casos confirmados, e há todo um processo de flexibilização do distanciamento social heterogêneo, focado em regiões, considerando a incidência da doença em cada região, pelo menos pelos casos notificados.
Como é que o senhor está avaliando esse tipo de política que é um pouco mais detalhada e que está permitindo a antecipação da abertura do comércio e das atividades econômicas? Então, o Rio Grande do Sul, uma das características do Rio Grande do Sul é que tem capital, mas tem várias cidades médias e grandes no interior e, infelizmente, houve uma propagação muito rápida da capital em direção ao interior. É possível ver pelos mapas que nós estamos construindo com esse sistema de monitoramento, a entrada do vírus via BR-101, conecta Santa Catarina pelo litoral para Porto Alegre, depois BR-116, que já é um pouco mais interior, depois para diversas outras cidades, Pelotas e Santa Maria e tal. Parece que o Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais rapidamente espalhou o vírus para cidades médias e pequenas do interior, né? Talvez por não ter adotado, não só não ter adotado na capital algumas medidas restritivas, mas também essa circulação entre municípios. Os municípios do interior continuaram circulando, transporte e tal, a gente não tem... Estava acompanhando isso com dados usando Big Data de Waze, Google. O movimento nas cidades de interior continua muito grande, e com circulação para a capital. Como é que o senhor tem acompanhado esse movimento aqui no país, de uma série de iniciativas já dando conta da reabertura do comércio, em alguns casos, na maioria deles, naturalmente, de forma bastante leve, né, progressiva, mas ainda assim abrindo. Como é que o senhor está vendo tudo isso? O Brasil está num movimento diferente dos outros países que já estão numa fase mais avançada da pandemia. Quer dizer, a gente está se pautando por alguns países que já estão na fase descendente da curva. A Itália, a Espanha, a Alemanha, a própria China. Descendente, e eles estão discutindo a retomada de atividades econômicas. Mas nós temos que lembrar que nós estamos ainda na fase ascendente. Nós estamos ainda crescendo o número de casos, muitas pessoas infectadas já, algumas doentes e algumas internadas, e isso já está dando problema. E a gente tem que lembrar que o inverno do hemisfério sul está chegando, e no inverno é muito comum a incidência de doenças respiratórias, não só Covid, mas pneumonias e gripes como H1N1 e diversos outros problemas respiratórios, né? São Paulo, com um agravamento de poluição que geralmente acontece no inverno, inversão térmica, diversos outros fatores que podem influir aí. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso nessas medidas e não simplesmente repetir as políticas que estão sendo tomadas principalmente na Europa. A Europa está vivendo uma outra fase da pandemia. Nós estamos ainda iniciando a pandemia e felizmente com um número um pouquinho mais menor do que era esperado se não tivesse medida nenhuma de restrição, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tentar entender as particularidades do Brasil, né? O clima brasileiro, as desigualdades que existem, sociais que existem no Brasil, a questão do comércio. Talvez o shopping atenda algumas pessoas, mas o trabalhador de rua é uma outra situação social completamente diferente. A quem nós estamos atendendo, como essas populações vão ser atendidas, então, tanto do ponto de vista de consumo quanto do ponto de vista de produção e de circulação no comércio, né? Então a gente tem que entender quem são essas pessoas que estão mais fragilizadas devido a essa grande interrupção de atividades econômicas, para favorecer esses grupos mais vulneráveis, né? Por exemplo, uma loja de carro de luxo não tem por que funcionar agora, né? E outras atividades, sim. Então, essa flexibilização tem que ser muito cuidadosa, considerando as particularidades do Brasil. Na sua opinião, houve, digamos, uma falta de entrosamento no início do processo, fazendo com que medidas duras talvez tenham sido tomadas de forma antecipada, e aí depois o afrouxamento ocorre também de uma forma precoce negativamente? Uma das coisas que tem caracterizado o Brasil é a ausência, a omissão, ou até sabotagem no nível nacional. E isso o que está acontecendo? As pessoas tendo que decidir sobre usa máscara ou não usa máscara. Alguns prefeitos do município do Rio de Janeiro decretou que é obrigatório o uso de máscara, mas em outras cidades não, diante de uma omissão e até sabotagem que existe no nível nacional, né? Porque essas informações desencontradas, isso pode ter consequências gravíssimas, né?
Em alguns grupos desses que não acreditam que existe uma grande pandemia com consequências muito graves, né? Parecia até anúncio de promoção, mas era só a reabertura de um shopping em Blumenau. Nada de guarda na porta controlando a entrada ou fiscalizando o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, como determina o decreto do governo do estado que flexibilizou a volta dos shoppings. Tinha até música ao vivo para receber os clientes. Além disso, é importante a gente pensar no SUS. O SUS foi criado em 88, vinha se aperfeiçoando, mas teve um processo de diversos anos de desfinanciamento, de desmontagem, muitas pessoas até aderindo a sistema de saúde privado, porque o SUS vinha capengando. E o SUS está sendo posto à prova, né? Então, nós tivemos alguns meses para nos preparar para organizar melhor o SUS, o sistema de saúde todo, e quando eu falo sistema de saúde, não é só hospital, é também laboratório, é centro de saúde, é agente de saúde, clínica de família, tudo isso a gente teve esse tempo para se organizar. Infelizmente não nos organizamos. O Ministério da Saúde, talvez o ministro Mandetta, o ex-ministro, tivesse pedido algumas iniciativas nesse sentido, mas não teve respaldo de outras áreas, por exemplo, da economia, que deveria injetar dinheiro no SUS e ajudar a organizar o SUS de maneira adequada para enfrentar a pandemia. Cristóvão Barcelos, titular do Laboratório de Informação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica da Fiocruz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está aberto também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!